jejum do livramento, e nós sabemos que estamos vivendo em uma sociedade, como falei aqui no início, que tem alguns problemas que a polícia não pode mais resolver, o governo não pode mais resolver, a sociedade, os governantes perdeu o controle de sua própria vida. Nós estamos vivendo em uma sociedade, como diz a palavra de Deus, o mundo jaz do maligno. O diabo tem levantado o seu trono. E eu digo para a igreja que há algum tempo nós militava aqui na terra para bater de frente contra o inferno. E eu digo para os irmãos que a igreja está vivendo uma fase de preparação para morar no céu. Nós estamos vivendo uma fase que está sendo já separado os chamados dos escolhidos. Deus já está fazendo uma seleção. E eu quero aqui nesta manhã desse dia trazer para você uma palavra de livramento, porque eu acredito que todos nós viemos aqui em busca disso. Nós precisamos disso. Ontem eu ainda comentava que, puxa vida, se não fosse Deus, se nós não confiássemos realmente em Deus, não sairíamos de nossa casa, não colocaríamos o pé na rua. Os noticiários, os jornais nos assustam. Nos bairros nobres dessa cidade há pessoas perdendo vida com bala perdida. O diabo tem espalhado terror nesta terra. O diabo tem espalhado terror com enfermidade. O diabo tem espalhado terror com violência. O diabo tem espalhado terror com tantas coisas, até no meio da família. É filho tirando a vida do pai, é pai tirando a vida do filho. O coração do homem se transformou. A nossa realidade hoje é assustadora. O sofrimento hoje das pessoas é tão grande que muitas pessoas já pedem para morrer, para não continuar vendo as atrocidades que este mundo está vivendo. Mas eu quero dizer para a igreja que louvado seja o nome de Deus, que nós temos um Deus que nos prometeu nos livrar. E pare para perceber, meus queridos, que eu não acredito em casualidade, em coincidência. Eu acredito em Deus. Veja que muito próximo de você as catástrofes têm acontecido. Se eu perguntar para alguém aqui qual foi o dia que do teu lado, na tua vizinhança, na rua da tua casa, aonde você passou, aconteceu uma tragédia, mas em você nada aconteceu. Na sua vida nada tocou, você não foi atacado. E eu quero que você entenda que não é coincidência, é a mão de Deus trabalhando por nós, é a mão de Deus trabalhando em nosso favor. Olhe para mim, eu quero dizer para vocês que muitas das vezes eu entendo que Deus, Ele pode ficar chateado com a atitude de muitos crentes, com a atitude de muitas pessoas. Por que, pastor, Deus deve ficar muito chateado? Porque eu acredito que muitas pessoas esquecem, fazem igual o rei Herodes. Ele esquece de glorificar o nome de Deus no momento que deve ser glorificado. Eu sei que tem pessoas que estão aqui no nosso meio, que de muitas coisas Deus Ele tem te livrado, de muitas coisas Deus Ele tem te protegido, e você tem chamado isso de sorte. Quantas pessoas que o Senhor Deus tem preservado a sua vida de tanto ataque, e você tem esquecido de atribuir a Deus os livramentos que Ele tem dado em sua vida. Quando nós olhamos na Bíblia e abrimos no livro de Salmos, na Bíblia de Salmos, nós encontramos o rei Davi dizendo: ora, se o Senhor não tivesse do meu lado, ora diga a Israel, os meus inimigos teriam me devorado vivos. Davi poderia escrever esse salmo e dizer: ora, se não fosse meu exército, ora, se não fosse Samar, ora, se não fosse Eliabe, ora, se não fosse Eleazar, ora, mas ele fala: ora, se não fosse o Senhor que estivesse do nosso lado, ora, diga a Israel, os nossos inimigos teriam nos devorados vivos. Deus, Ele quer ser reconhecido pelo que Ele faz na sua vida. Mas eu quero dizer uma coisa para você, que livramento de Deus, diga: eu quero o livramento de Deus para a minha vida. Diga isso. Mais forte, diga: eu quero o livramento de Deus para a minha vida. Todos nós
nós queremos. Mas eu quero pregar aqui para vocês na manhã desse dia. Por que razão Deus nos livra? Diga comigo, por que razão Deus nos livra? Será que Deus nos livra porque Ele nos criou, porque Ele nos fez, porque nós somos filhos dEle? Seria uma boa teoria para você dizer que Deus, Ele te livra porque tu és filho dEle. Seria uma boa teoria você dizer que Deus te livra porque você tem uma Bíblia, coloca ela debaixo do braço e vem para a igreja. Seria uma boa teoria você dizer que Deus te livra porque você é membro da igreja pentecostal, Deus é bom. Seria uma boa teoria você dizer que Deus te livra porque você é dizimista. Seria uma boa teoria você dizer que Deus te livra porque você oferta. Seria uma boa teoria se você dissesse que Deus te livra porque você se levantou domingo de manhã para vir aqui na igreja orar pelo livramento. Mas eu vou dizer para você que essa teoria está quase certa. Quase certa é porque não está certa, tem alguma coisa faltando. E eu quero falar para você por que razão Deus, Ele nos livra. E eu quero pegar como modelo para dizer para vocês as razões pelas quais Deus nos livra a vida de 3 homens: Sadraque, Mesaque e Abidnego. Observe que esses 3 homens, eles foram morar em uma terra pagã, em um reino que não era dele, em uma terra que não era dele, a língua não era deles, a cultura não era deles, o modo de viver não era deles, os estilos de vida não era deles. Eles estavam indo para o meio de um povo diferente. Parece que eles são idênticos a nós, porque nós estamos neste mundo, mas não somos daqui. Nós vivemos neste mundo. E você parou para meditar que o linguajar deste mundo não é o seu? Você já parou para perceber que a maneira, o ritmo de vida deste mundo não é o seu? O jeito que as pessoas têm vivido neste mundo contraria os princípios que Deus falou que é nosso. Agora eu quero falar para vocês que esses homens estavam lá, mas eles sabiam, eles criam e acreditavam que o Deus que eles serviam não poderia mudar. A maneira de servir a Deus tinha que ser a mesma. Lá estavam eles em uma terra pagã, no meio de um povo diferente. Eles precisavam do livramento de Deus. Eles precisavam do livramento de Deus porque para ter uma vida daqueles que tinham diante de Deus, eles precisavam de Deus para livrar. Levantaram-se uma estátua e publicaram em lei que todos teriam que adorar aquela estátua. Só que eles não podiam. Eles só adoravam ao Deus que fez os céus e a terra, ao Deus que você adora. Agora eu quero que você entenda que alguém quer obrigar a eles a fazer aquilo, a adorar aquela estátua. Levantaram um decreto e fizeram que todos viessem prostrar diante daquele ídolo e adorar. Só que eles tinham um compromisso com Deus. Então eu quero aqui primeiramente falar para a igreja o porquê Deus te livra. A primeira coisa que faz Deus te livrar é você ter um estilo de vida comprometida com Deus. Olhe para a pessoa que está ao seu lado e diga bem assim: Deus, Ele quer que você tenha uma vida comprometida com Ele. Muitos de nós estamos na igreja pedindo o livramento de Deus, e tem crentes, pessoas que estão na igreja se perguntando por que Deus não livrou mim. E eu posso falar para vocês que muitas coisas Deus não tem livrado muitas pessoas, é claro, porque Ele decide muitas das vezes provar. Ele decide que nós vamos ter que passar por situações. Livramento de Deus não é isentar de você passar por problema. Livramento de Deus não é isentar você passar por luta, muito pelo contrário. Livramento de Deus é você passar por situações. Para Deus te livrar, você tem que passar por situações. Como é que você vai dizer que é livramento se você não passou pela situação? Como é que você vai dizer que é livramento se você não passou pela situação? Olha o que diz a palavra do livro de Isaías: quando passarem pelas águas, quando passarem pelas águas, quando passarem pelo fogo. Agora presta atenção, Ele não está dizendo eu vou te livrar do fogo. Ele está dizendo quando passares. Ele não está dizendo você não vai passar. Ele está dizendo quando você passar pelo fogo, Ele não vai te queimar. Quando você passar pelas águas, ela não te submergirão. Quando você passar pelos rios, Ele não te afogará. Será que tem alguém pensando que você não vai passar? Porque Deus vai fazer, porque Deus vai acontecer, você está enganado. A Bíblia está dizendo que você vai passar. Para ser livramento você tem que passar.
Para ser livramento, você tem que viver a situação. Quando passarem pelo fogo, vai ter que passar. Ele está dizendo que você vai passar. Ele não está dizendo que vai te livrar. Vai passar pelo fogo, mas ele não vai te queimar. Vai passar pelas águas, mas não vai te submergir. Vai passar pelo rio, mas não vai te afogar. Por quê? Olha para mim, isso aqui não é para todo mundo. Existem pessoas que querem ter livramento de Deus, mas para você ter livramento de Deus, você precisa ter uma vida comprometida com Ele. Por que você acha que Deus entrou no meio da fornalha para livrar Sadraque, Mesaque e Abednego, para dar espetáculo? Você acha que Deus fez ali para dar um espetáculo, para fazer uma demonstração para Nabucodonosor? Olha, eu sou o quarto homem da fornalha. Deus não precisa disso, dar espetáculo para ninguém. O que tirou Deus do trono e colocou ele dentro da fornalha foi a vida que aqueles homens tinham diante de Deus. A vida que eles tinham era uma vida de compromisso. A vida que eles tinham era uma vida de obediência. A vida que eles tinham era uma vida no altar. Tanto que quando o rei olhou para eles e falou: é melhor vocês pensar sobre esse assunto, eles falaram: nós não precisamos, porque nós sabemos o que queremos. Nós temos um histórico de uma vida perante de Deus. Nós temos uma vida perante o Senhor. E se o Deus a quem nós servimos, se Ele quer nos livrar, Ele vai nos livrar da tua mão e também da fornalha de fogo. Nós temos vida com Deus. E quem tem vida com Deus não pode ter medo de fornalha. Quem tem vida com Deus não pode ter medo de tribulação. Quem tem vida com Deus sabe que aonde Ele for, o Senhor Deus vai com Ele. Davi tinha vida com Deus e ele fala: ainda que o exército me cercar, eu não temerei. Ainda que eu passasse pelo vale da sombra e da morte, eu não temerei mal algum, porque eu sei que tu está comigo. Sabe o que nós precisamos aqui nesta manhã, meu irmão? Sabe o que Deus precisa fazer aqui nesta manhã? Levantar pessoas que tenham vida com Ele. Igrejas que tenham vida no altar de Deus pode até passar por situações adversas, mas não vai ter medo de passar. Sabe por que não vai ter medo de passar? Porque a sua vida com Deus vai te livrar de qualquer situação. Eles sabiam do estilo de vida que eles tinham perante a Deus. Deus não vai sair por aí comprando a briga de qualquer um. Não tem vida com Deus, não anda com Deus, vive de qualquer jeito. Mas quando o parafuso aperta, ele fala: Deus vai me livrar. Como assim? Como assim Deus vai te livrar? Como assim Deus vai te proteger? Como assim a mão de Deus vai te guardar? Deus protege. Olha para cá, olha para cá. A Bíblia fala que os anjos do Senhor, Ele acampa ao redor de quem? De quem? De quem os teme. Não é de qualquer um, não. Aí eu vejo o pessoal falando: o anjo do Senhor vai se acampar do seu lado, mas não tem nenhum temor a Deus. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Temer ao Senhor, meu querido. Nós queremos Deus para nos proteger. Ele quer te proteger, mas tu tem que abandonar vidas promíscuas que muitas pessoas estão vivendo. Você quer viver de qualquer jeito e quer ter aliança com Deus? A Bíblia fala que nós não podemos servir a dois senhores, porque a um você vai agradar e a outro você vai aborrecer. Você quer que Deus te livre? Então escolhe andar com Ele. Então escolhe viver com Ele. Viver com Deus é renunciar ao pecado. Viver com Deus é abandonar as práticas pecaminosas. Por que você acha que Deus entrou com Daniel na cova dos leões? Vida com Deus, eu não quero manjar, não. Não vou me contaminar.
Ele foi para a cova, pastor, foi para a vala, jogaram ele na cova, mas depois o nome de Deus foi glorificado lá dentro. Eu quero que você pegue na mão da pessoa que está ao seu lado, olhe para essa pessoa e diga: qualquer preço diante de Deus vale, porque Deus não vai te deixar perecer. Deus não vai deixar você perecer. A promessa dele é para quem guarda a palavra dele. Está em Apocalipse: como guardaste a palavra da minha paciência, como guardaste a palavra da minha paciência, eu também vou te guardar da tribulação. Vida com Deus, às vezes muitas pessoas não entendem o porquê você é um crente bem sucedido, o porquê você passou por tanta situação na sua vida, mas ainda está de pé para glorificar o nome de Deus. Talvez as pessoas olhem para você e falem: qual é o segredo da tua família? Qual é o segredo da tua história? Qual é o segredo de todo sucesso? Bata no peito e fala: minha vida com Deus. A minha vida com Deus, ela não precisa ser uma vida exposta para todo mundo ver. Eu e Deus tem que saber, Deus tem que saber quem eu sou. Eu não preciso ficar falando para você da minha vida com Deus. Você não precisa ficar falando para o seu irmão da sua vida com Deus. Você tem que ter convicção quem você é para Deus. Deus, ele conhece as intenções do coração, meu querido. Pastor, eu tenho vida com Deus, então me jogando na fornalha. Pode deixar jogar, porque é lá na fornalha que o nome de Deus vai ser glorificado na tua vida. Eu tenho vida com Deus, pastor, e preparar uma cova para me jogar dentro dela, para os leões me devorar. Armar uma cilada para mim. Se você tem vida com Deus, você vai andar do lado do perigo, mas os leões vão olhar para você, vai cheirar, vai olhar, mas vai Deus vai dizer: não toca não, porque esse aí tem vida comigo. Esse aí tem compromisso com a minha palavra. Esse aí me serve de verdade. Levante a mão para o céu e adore ao Senhor Deus. Você não sabe a gratidão, você não sabe a maneira maravilhosa que Deus faz para retribuir alguém que tem uma vida com Ele. Rejeitar as propostas do inimigo, meu querido, rejeitar os banquetes de Belsazar, rejeitar os prazeres, as coisas que para o homem parecem ser bom. Dizer não é difícil, mas é gratificante dizer não, porque no momento que o inimigo vem, o Senhor Deus vai dizer: não, esse daí eu conheço. No momento que o diabo arma flecha para te atacar, Deus ele vai dizer: vou proteger. Deus não sai por aí comprando briga de qualquer um. Deus não sai por aí comprando batalha de qualquer um. Eu vejo pessoas e fico: eu sou obrigado até a debochar, como Elias debochou dos profetas de Baal. Pessoas que vivem uma vida de qualquer jeito, e quando a corda aperta, Deus vai te pegar. A espada de Deus vai descer. Parece que Deus olha para eles e fala assim: vai ter uma vida melhorzinha comigo? Vai descer um pouquinho na minha presença? Vai colocar sua casa em ordem? Porque a defesa dessas pessoas, às vezes, é usar o nome de Deus para te colocar um terror psicológico. Mas se você tem vida com Deus, meu querido, você sabe o que Deus significa na sua vida, e Deus sabe o que você significa para Ele. Quando passarem pelas águas, não vai te submergir. Você pode até passar, Deus não está dizendo que vai te livrar, não. Você vai passar. Deus não está dizendo que vai te livrar das águas, não. Ele está falando que tu vai passar pelas águas. Deus não está te dizendo que vai te livrar do fogo. Ele está dizendo que você vai passar pelo fogo. Ele não está dizendo que vai te livrar dos rios. Você vai passar pelo rio.
Mas o gostoso de tudo é alguém olhar para você e falar: aquele passou pelas águas, mas as águas não submergiram ele. Aquele passou pelo fogo, mas o fogo não queimou ele. Olha a vida dele como é que está. Nem cheio de fogo passou sobre ele. Olha como é que está a vida dele. Pega na mão desse crente que está ao seu lado. Diga para ele: se você tem vida com Deus, não tenha medo de passar pelo fogo. Pegue na mão desse crente que está ao seu lado e diga para ele: o livramento vai vir. Não tenha medo de passar pelas águas. Não tenha medo de passar pelo fogo. Não tenha medo das emboscadas de Satanás.